és tu, onde a luta se trava. Cadê a voz da igreja que tem sede? Cadê a voz da igreja que tem fome de Deus? Isso, levante as suas mãos. Você está na presença dele. Jesus um dia falou que na presença de Deus há abundância de alegria. Isso, na presença dele você tem liberdade, meu irmão, para adorar. Isso, levante as suas mãos e diga aleluia, aleluia, aleluia. Vem Jesus, porque dele e por ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mais uma vez de coração, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Levante as suas mãos. Isso, a ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. Pra sempre. Amém. Ouve, ouve. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. Pra sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas, oh! Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondável, erga suas mãos para os céus, seu juízo e adoração, oh, caminhos. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. Pra sempre, amém. Vamos ouvir a voz da igreja. A ele, a ele, a ele, a ele. A ele a glória.
Isso, cante, cante, cante. A Ele, a Ele, a Ele, a Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Pra sempre, amém. Isso, levante a sua voz. Levante a sua voz. A Ele, a Ele. A Ele a glória, cante. A Ele Vem, Jesus, vem, 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 meu Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. A Ele, a Ele, a Ele, a Ele. Pra sempre, Isso, vamos. Sou o coral da igreja, sou o coral da igreja. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele, a Ele. a Ele. Aleluia. Isso, meu irmão, deixa fluir. Deixa fluir. Para sempre. Aleluia, Jesus. Levante as suas mãos para os céus e diga: Senhor Jesus, muito obrigado, Jesus, pela sua presença na minha vida. E vamos aplaudir bem forte o nosso Deus. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Oh, glória a Deus. Amém, gente. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Amém, gente. Feche os seus olhos. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Te adoramos, Pai. Preparamos, meu Deus, o nosso coração para receber, Jesus, a Tua palavra. Seja o Senhor engrandecido. Meu Deus, receba, Pai, toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Aleluia. Nós te adoramos, Jesus. Perto quero estar. Diga: junto aos teus pés. Junto aos teus pés. Diga: pois prazer maior não há. Pois prazer. Cante, igreja, que me render e te adorar. Que me render e te adorar. Diga: tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Aleluia, Jesus. Quero te ofertar. Diga: mas ainda é pouco eu sei. Mas ainda é pouco eu sei. Se comparado ao que eu ganhei. Não sou apenas servo. Não sou apenas servo. Teu amigo me tornei. Te louvar. Diga: não importam, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Isso. Diga: perto quero estar. Cante. E perto quero estar. Junto aos teus pés. Pois prazer maior não há que me render e te adorar. tudo que há em mim, se entregue a Ele. E tudo que há em mim. Aleluia.
Recebe o nosso louvor, Espírito Santo. Eu quero te ofertar. Aleluia, Jesus, mas ainda é pouco. E mais ainda é pouco eu sei. Vamos aplaudir a Jesus bem bonito. Se comparado ao que eu ganhei, Não sou apenas servo, diga para ele. não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Pega a tua voz e cante. Te louvar, Não importa a circunstância, não importam as circunstâncias. Adorarei somente a ti, só Ele é Deus, só Ele é Deus. somente a ti, Te louvarei, pega a tua voz e adore a Jesus. te louvarei. Não importa a circunstância, Pai. Não importam as circunstâncias. Adorarei. Adorarei. Aponta o dedo pro céu assim, ó, somente a ti, ó. Somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, diga, somente a ti. Dê para ele uma salva de palmas, bem forte, capricha, bem forte, bem bonito. Pode aplaudir mais, aplauda mais, bem mais, pode aplaudir a Jesus. E você fale graças a Deus. Bom dia. Quem vai sair daqui hoje abençoado? Amém ou não amém? Nosso Deus está aqui para operar. Curve a cabeça um pouquinho. Eu oro por ti que está aqui na igreja. Eu oro por aqueles que estão em casa. Para Deus não há distância. É claro que o melhor lugar para estar é aqui na igreja, mas Deus também alcança quem está no hospital, no presídio, em casa, preso, talvez uma cama da depressão, preso na angústia, na dor. Mas o Evangelho alcança, o poder de Deus alcança agora, quebrando barreiras, abrindo porta chamada a porta da graça, a porta para salvar o pecador, para libertar o oprimido, para mudar a vida de todo aquele que crê. Aqui na igreja celebramos a Cristo com alegria, recebemos a graça do nosso Deus. Ela não pode ser algo vão em nossas vidas, não. Nós temos que segurar isso, viver uma vida abençoada, dar um testemunho para glorificar a Jesus e envergonhar o diabo, envergonhar o Satanás, envergonhar a miséria, a doença, a dor, e viver uma vida super abençoada na presença de Jesus. Pai, que o nosso culto seja uma bênção, que a tua palavra seja revelada, que vidas sejam transformadas e que ainda hoje, Pai, o milagre chegue, o milagre alcance a todo aquele que crê no nome santo de Jesus Cristo. Vamos dar para ele a salva de palmas bem bonito. Aplauda Jesus. Minha gente, agora vamos receber a boa palavra, que é o ingrediente principal na nossa vida para que tudo aconteça. Sem a palavra não acontece nada. Com a palavra tudo é possível. Diga amém? Aqui em Tito capítulo 2, vamos abrir lá. Tito capítulo 2. Esse é o preço que nós temos que pagar, chamado renúncia. Só renuncia quem tem em vista, uma recompensa maior. Só renuncia aquele que tem em vista a recompensa, aquele que está enxergando, Porque tem muita gente que tem olhos, mas é cego. Ele tem olhos, mas não enxerga. Ele tem ouvido, mas ele não ouve, ele não escuta. Porque muitas vezes ali o inimigo, ele acaba atrapalhando a pessoa, os interesses próprios, Entenda, você não pertence mais a si mesmo. Hoje você tem um Deus que te resgatou, que pagou um preço, que te comprou, Então hoje você não pode fazer o que dá na cabeça, irmão. Há caminhos que para o homem parece bom, mas o final deles é caminho de morte. Pastor, o que eu tenho que fazer? Se humilhe diante da palavra.
Diga: Deus, eu quero aprender e eu vou seguir a palavra. Pode ter certeza, quem segue a palavra de Deus, Deus vai abençoar. Nova criatura é, coisas velhas passam, tudo se faz o quê? Tudo se faz novo na nossa vida. Bom, Tito capítulo 2, verso 11, porque a graça de Deus se há manifestado, troque a graça por Jesus, tá? A Bíblia diz que a lei veio por Moisés e a graça veio por Jesus Cristo. Então, porque Cristo, né, o Cristo de Deus, a graça de Deus se há manifestado, o que Jesus veio fazer? Fala comigo bem alto: trazer salvação para quem? Todos os homens. Não existe um no mundo que Deus não quer salvar. Pior bandido, né, o pior bandido, o pior pecador, a graça de Deus se manifestou para alcançar aquela pessoa. No dia em que ele ou ela entender, crer e reconhecer, é alcançada onde ele estiver. Lá no presídio, né? Lá no presídio, no hospital, em casa, no prostíbulo, em qualquer lugar, aonde a pessoa olhar para o céu, se arrepender dos pecados, a graça de Deus alcança ela. Ela é salva, meus irmãos. E junto com a salvação vem um pacote de bênção extraordinário. A Bíblia diz que todas as coisas são acrescentadas. Ela busca o reino, Deus dá a cura, Deus dá prosperidade, Deus dá sabedoria, Deus dá a bênção para a família. Mas tem que haver o reconhecimento, ela tem que entender a graça de Deus. Jesus se manifestou trazendo salvação, solução, perdão, saúde para todos os homens. Então, você tem que crer, tomar posse da tua bênção, tá? Recuse a doença, recuse o inferno, recuse a miséria, recuse a depressão, recuse a derrota, porque não foi isso que Jesus trouxe, não. Jesus diz: eu venho trazer vida e vida com abundância. Quem está entendendo? Diga amém. Então, recuse coisa do diabo, tá? Recuse miséria, recuse Lodebar. Eu preguei a semana retrasada que nós temos que dar a Deus a Lodebar. Lodebar é a terra da tristeza, de dor, do esquecimento, de miséria. Nós temos que dar a Deus a esta terra de fracasso. Fala: não, acabou. Agora eu vou sentar na mesa do rei. Eu sou filho de Deus agora e eu vou ter uma vida abundante, uma vida abençoada. Você tem que crer nisso, que a sua dívida já foi quitada. Fala: eu não devo mais nada. Fala aí: eu não devo mais nada. Então, querido, se você crê que a sua dívida foi paga, se sinta livre, se sinta amado, curado, abençoado por Deus. É assim que Deus quer ver você viver cada dia da sua vida. Uma pessoa livre, abençoada, sabendo que a sua dívida já foi paga. Que alívio, né? Que alívio. Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando você tem uma dívida, você fica preso ao seu credor. Você fica preso ao demônio. Toda pessoa que está no pecado, ela está presa ao diabo. Toda pessoa que está vivendo uma vida errada, ela é escravo, ele é prisioneiro. Mas quando a pessoa decide por Cristo, a dívida paga, ela está livre, ela está abençoada. E olha o que diz aqui: a graça de Deus, Jesus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. E no 12, a Bíblia diz que ele vem ensinar uma coisa aqui, ó, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, que é os desejos do mundo, né? Todos nós temos desejos muitas vezes. A pessoa que não é tentada é porque ela não está fazendo a vontade de Deus, porque toda pessoa que faz a vontade de Deus, ela é tentada pelo diabo, toda. Tá? A Bíblia diz que Jesus foi tentado em tudo, mas ele nunca pecou, porque ele colocava Deus sempre em primeiro lugar, a comunhão, o poder de Deus, né, sempre em primeiro lugar. Mas ele foi tentado em tudo. E a Bíblia diz assim, olha, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências do mundo, vivamos neste presente século de maneira sóbria, justa e piamente. Aguardando, isso aqui é um processo que toda a igreja tem que passar. Pastor, obreiro, membro bem-sucedido na igreja, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir, quer dizer, para nos tirar da mão do diabo, né? A palavra remir é resgatar, para nos remir de toda a iniquidade
e purificar, que trabalho bonito, né? Cortando as raízes malignas, e purificar para si um povo seu, especial, zeloso, e um povo de boas obras. Fala comigo, boas obras. Deus quer que andemos nelas, para impactar o mundo, tá? Para que as pessoas que estejam fazendo obras más, e que estão sofrendo, porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Posso olhar para a nossa vida e nos ter como referência. Fulano, ele é da igreja. Fulano é feliz. Fulano está abençoado. Esse é o caminho certo, então eu vou seguir também. É isso que diz o Mateus 6:5, versículo 16. Que a tua luz, quando brilha, os homens, eles vão glorificar o Pai que estás no céu. Por quê? Vendo as nossas boas obras, nossas atitudes, ou seja, uma pessoa transformada numa nova criatura. Deu para entender até aqui? Então diga graças a Deus. Fale louvado seja Deus. Filho, a graça se manifestou, trazendo salvação a você. Mas o ensinamento de Jesus era esse, tá? Renuncie à iniquidade, renuncie à impiedade. Seja crente, seja cristão, seja de Deus, tá? Aqui dentro, em casa, no trabalho, não negue a fé, não negue Jesus, tá? E não viva de qualquer maneira. O nosso padrão de vida é para glorificar o nosso Deus. É para mostrar para todo mundo que o nosso Deus fez grandes, né? Como diz o Salmo, capítulo, acredito ser o 16, deixa eu abrir aqui. Mas é um salmo que diz: grandes coisas fez o Senhor a nós. Grandes coisas, né? E por isso estamos alegres. Diga comigo, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Fale glória a Deus, irmãos. Por isso estamos o que, irmãos? Estamos alegres. É o Salmo 126, versículo 3. Grandes coisas fez o Senhor por nós. A gente acabou de ler. Ele nos remiu da mão do inimigo. Ele nos preparou como um povo especial, zeloso e para as boas obras. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso nós estamos o que, irmãos? Alegres. Você não vai ver um crente triste. Você não vai ver um crente derrotado. Só se ele estiver na mão do demônio. Porque quem está na presença de Deus, a Bíblia diz que há abundância de alegria. Quando você vê um crente triste, é porque ele não está bem espiritualmente falando. Ele está lascado, espiritualmente falando. Ele não está bem, não está orando, não está lendo Bíblia, não está congregando. Ele não está entendendo como que funciona a batalha espiritual. Aí ele está carregando um fardo pesado, com aquela cara murcha, aquela cara derrotada. Não pode, gente, não pode. Olha aqui, ó. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por todo mundo. Só que tem gente que não sabe. Aí vive igual escravo, que nós vamos ver agora aqui no livro de Deuteronômio, né? Vamos abrir lá, Deuteronômio, capítulo de número 26. Eu acho muito bonito esse testemunho aqui do povo de Israel. Deuteronômio 26, versículo de número meia dúzia. Que testemunho bonito. Os israelitas aqui, acredito eu, Caleb, Josué e outros que entraram na terra, porque não foi todos que entraram, tá? Infelizmente não foram todos que entraram em Canaã, na terra que mana leite e mel. Você conhece a história? Muitos morreram no deserto. O deserto era um lugar de passagem. Deus estava conduzindo o povo de Israel pelo deserto para eles chegarem em Canaã, na terra prometida, que manava leite e mel. Mas fala comigo, nem todos chegaram lá. Nem todos chegaram. A Bíblia diz que uma multidão morreu no deserto picado por serpentes, porque era um bando de murmuradores. Um povo que murmurava, que reclamava, um povo que ficava criticando o pastor deles, que era o Moisés na época, né? Um povo que criticava o pastor, que queria jogar pedra no pastor, porque estavam passando por momentos difíceis. Deserto não é lugar fácil. Deserto é processo, é batalha, é espiritual. Mas nós conhecemos a palavra que Deus nunca deixou o povo dele. Água, até carne, o maná que Deus enviava do alto para alimentar o povo. Deus sempre amou Israel. Deus sempre abençoou o povo de Israel e nunca faltou nada.
Só que o homem, quando está na carne, o homem, quando está no natural, qualquer coisa ele reclama. Qualquer coisinha ele quer voltar, ele quer desistir, e a bênção está ali, diante dele. Por isso que Deus mandou o povo marchar, por isso que Deus falou para Ló também, esposa dele, não olha para trás. Por isso que Jesus fala, aquele que perseverar até o fim será o quê? Será salvo. Então nós não podemos parar, nós temos que continuar com Deus. E aqui está o testemunho de quem chegou, de quem alcançou a vitória, contando o que eles passaram e como eles chegaram lá. Um dia você vai falar isso para alguém, para o teu filho, para o teu neto, para o teu colega. Fulano, como que aconteceu? Como que você prosperou? Como que você alcançou a cura? Como que você ganhou teu filho? Teu filho que era um vida torta, que era uma ovelha negra da família. Como que o teu filho hoje é obreiro da igreja? Como que você conseguiu ganhar o teu marido e tal, etc. para Jesus? E aí você tem que ter uma história. Tu tem que ter o testemunho para glorificar Deus e tocar o coração daquela pessoa. Porque um dia alguém vai te indagar. Um dia alguém vai olhar para você e vai reconhecer que você chegou, que você é uma pessoa abençoada e vai perguntar para você o caminho. Não assuste aquela pessoa, tá? Porque não é fácil para você chegar, entende, numa posição abençoada. Ou é fácil? Oi? É facinho? Não. O processo às vezes dói. Dói ou não dói? O processo muitas vezes é doloroso. Então, você não tem que falar para a pessoa como vai acontecer. Só fala para ela que se ela crer e se entregar, Deus vai abençoar a vida dela. Eu preguei aqui outro dia que cada um de nós passamos por processos diferentes, tá? Mas processo muitas vezes terrível, mas processo maravilhoso para chegarmos aonde Deus quer que cheguemos. Eu preguei sobre José outro dia, dentro desse contexto, né? Ele chegou a governador do Egito, mas ele foi formado de uma forma terrível. Ele apanhou dos irmãos, foi jogado num buraco, foi preso, escravo. Então ele passou por um processo muito terrível, mas ao mesmo tempo maravilhoso, porque Deus estava trabalhando em tudo aquilo para formar ele, um grande homem de Deus, né? Para que quando ele chegasse lá, ele pudesse dar valor, olhando para trás, vendo o caminho que ele passou. Porque existem muitas pessoas, irmãos, que se perdem, que não dão valor, acham que chegaram lá por seus méritos. Não, querido, não, você nunca vai alcançar nada pelo teu mérito, porque a nossa justiça é um trapo de imundícia. Eu não mereço nada, você não merece nada. É a mão do Senhor, é a graça de Deus que se manifesta na vida daqueles que se humilham, daqueles que acreditam que Deus está no controle de tudo e que vai abençoar, que a palavra dele vai se cumprir, aconteça o que for. Pode passar o céu e a terra, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Entende? Então vamos ao testemunho aqui dos nossos irmãos. Como é bonito isso aqui, né? Deuteronômio 26, versículo de número 6. Mas os egípcios, eles nos maltrataram. Olha só a história que eles estavam contando aqui. Os egípcios é o mundo, tá? É o mundo onde jaz o maligno. Nós estamos nele, mas não somos mais dele. Diga amém, irmãos. Nós estamos no mundo, mas não somos mais dele, porque nós somos resgatados. Olha o que diz aqui. Mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, e sobre nós puseram uma dura escravidão. Não sei se você se identifica com isso aqui, mas eu me identifico. Era desse jeito mesmo. Maltratados, humilhados, escravizados pelo pecado, pelo sistema que tem sufocado a vida de muitas pessoas aí. Pressão daqui, pressão dali. Entende? E aí eles contam. Então, clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais. Está vendo como que Deus operou? Porque o povo que era escravizado, o povo que estava sofrendo, clamaram a Deus. Hoje no mundo, em qualquer lugar, aonde alguém esteja vivendo assim, doente, enfermo, na miséria, escravo da prostituição, da imoralidade, do adultério, da miséria, se invocar o Senhor, se clamar o Senhor,
Deus vai estender a mão e vai operar o milagre. Por que muita gente está morrendo na mão do diabo? Conformismo, inércia. É uma pessoa que o diabo entrou na cabeça dela e já falou para ela: você vai morrer pobre porque você nasceu pobre. Você vai morrer com essa doença porque essa doença não tem cura. Querido, haveria algo demasiadamente difícil para Deus? Claro que não. Para Deus não há nada impossível. Você que nos assiste agora, você que nos acompanha, não importa onde você esteja, invoque o nome do Senhor. Romanos capítulo 10 diz: aquele que invocar o nome do Senhor, ele será salvo, será curado, será transformado. E repito, junto com a salvação vem um pacote de bênção. Ali Deus cura, liberta, abençoa o filho, a família, prospera também, porque tudo isso é dom de quem? Dom de Deus. A pessoa tem que crer, tem que acreditar. Olha o testemunho dos nossos irmãos, versículo 7. Então clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa miséria e para o nosso trabalho e para a nossa opressão. Você vê como que o povo era? Um povo miserável, um povo que está aqui no 7, né? Um povo que vivia na miséria. Tem muita gente na miséria hoje, uma miséria moral, não é nem miséria na questão econômica, porque muitas vezes a pessoa tem dinheiro, mas ela não tem paz, ela não tem alegria, ela não tem poder de Deus para vencer o mal. E tem a miséria financeira também, pessoa que não tem dinheiro, pessoa que trabalha igual escravo e nunca tem nada, porque os israelitas eram assim. Escravos, não tinham direito a nada, não tinham nada, porque estava na mão de Faraó, na mão do demônio. E quando a pessoa está na mão do demônio, ela não consegue ir para frente. No momento em que ela clama: Senhor, me salva, e ela invoca o Senhor, Deus tem poder de arrancar a pessoa da mão do diabo, irmãos, transformar a vida dela, fazendo dela uma nova criatura. Aí acabou. Quando Deus tira uma pessoa da mão do demônio, e Deus só tira quando a pessoa clama e ela fala para o demônio: demônio, eu não te aceito mais, você vai sair da minha vida. Deus, eu entrego a minha vida para o Senhor. Naquele momento, Deus tira ela da mão do inimigo e acontece aquilo ali, né? Deus, ele reme a pessoa, né? Nos remiu da mão do inimigo e tal, e a pessoa passa a ser abençoada. Isso aqui é história maravilhosa. Quem está entendendo, irmãos? Isso aqui é história grande, tá? Para Deus abençoar a gente. E olha o que diz mais aqui, ó. Então Deus atentou para a nossa miséria, para o nosso trabalho, para a nossa opressão. 8. E o Senhor nos tirou do Egito com mão, o que, irmãos? Com mão forte. Olha para mim um pouquinho. A Bíblia Sagrada diz que Deus tirou o povo do Egito com mão forte e com o braço estendido. Deus não ficou velho, pessoal. A mão dele é a mesma hoje. O braço dele está igualzinho, todo poderoso, graça, misericórdia, eficaz, para tirar qualquer pessoa do Egito, do mundo, né? Da iniquidade, restaurar, transformar, abençoar. É isso que eu quero falar para você. O braço de Deus, a mão de Deus está assim, ó. Isaías 59:1 diz que a mão de Deus não está encolhida, a mão de Deus está poderosa, forte ainda, para curar, para endireitar a nossa vida, para abrir todas as portas. Quem crê nisso? A mão de Deus está estendida, gente, braço forte. Olha o que diz aqui, ó. E o Senhor nos tirou do Egito com a mão forte e com o braço estendido, e com grande espanto, e com sinais e com milagres. Olha o testemunho agora. Leia comigo bem alto, igreja. E nos trouxe a este lugar. Olha para mim. Quem está contando isso aqui já estava em Canaã. Quem deu esse testemunho já estava na terra que manava leite e mel. Você está entendendo? E nos trouxe para esta terra. São pessoas que viram, que desfrutaram, que estavam vivendo a promessa do nosso Deus. E Deus prometeu: eu vou tirar vocês do Egito, eu vou levar vocês para uma terra boa. Alguns chegaram lá, a maioria não, infelizmente, né? Mas aqui
alguém está contando testemunho que estava na terra, irmãos. Toda vez que Deus te abençoar, conta o teu testemunho. Toda bênção que Deus te der, glorifique o nome do Senhor. E o Senhor 9, e nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, a terra que mana leite. Fale graças a Deus. Esta é a terra que Deus tem para todos nós, irmãos. É uma terra boa, e Ele é Deus, tá? Operando Deus, quem impedirá? Então na tua vida, nada e ninguém vai impedir, se você honrar a Deus, tá? Honre a Deus, não fica reclamando da vida não. Fica reclamando da tua casa, do teu salário, da tua saúde, da tua família, não faz isso não. Aonde tem murmuração, está o destruidor ali, está o demônio ali, para acabar com tudo. Mas aonde tem ação de graças, aonde tem clamor, louvor, oração, ali o braço de Deus está estendido para operar sinais e maravilhas. Quem entendeu até aqui, dá para Jesus uma salva de palmas, bem bonito. Pastor, eu entendi tudo. Pode aplaudir Jesus então, irmãos, com alegria. Fale glória a Deus. Olha para o pastor. Hoje Deus nos tirou do Egito, do mundo, e nos colocou nessa terra, chamada Evangelho. Uma terra maravilhosa que mana leite. Tudo mana daqui, olha. Tudo. Você quer saúde? Mana da palavra. Você quer alegria? Mana da palavra dessa terra aqui, ó. Toda a bênção mana desta terra. Terra chamada Evangelho. Tudo que você precisa está nessa terra aqui. Agora veja bem, Deus nos trouxe para esta terra. Nós que antes éramos religiosos, até tínhamos Bíblia em casa, aí ficava lá no canto, a gente quase não lia a Bíblia, sabe, irmãos? Era uma tradição religiosa. Mas Deus nos trouxe para esta terra aqui. E agora, pastor, o que eu devo fazer? Deus me tirou do mundo, me trouxe para a igreja, me trouxe para o Evangelho. Agora, você tem que fazer uma coisa. Ageu, capítulo 1, versículo 7. Vamos abrir lá. Ageu, capítulo 1, versículo de número 7. Agora, não é para você ficar dentro de uma igreja, sentadão, esquentando o banco, numa belezura, né? Ah, já estou aqui, pastor. Já estou aqui na igreja agora, né? E cruzar o braço. Não, meu irmão, de jeito nenhum. Deus fez a parte dele, agora nós temos que fazer a nossa parte. Ageu, capítulo 1. A gente sabe que tem muita gente dedicada no Evangelho, mas tem muita gente relaxada também no Evangelho, né? Tem os dedicados e os relaxados. Tá, tem assim, pastor relaxado e pastor dedicado. Obreiro relaxado e obreiro dedicado. Membro relaxado e membro dedicado. Você tem que escolher qual lado você vai estar. Pastor, eu quero ser uma pessoa dedicada. Então você vai lutar, né? Porque não é fácil você se dedicar às coisas de Deus, por causa da carne. A carne é fraca. E se nós não estivermos no Espírito, acabamos satisfazendo a vontade da carne. Nem na igreja a pessoa vem. Orar, não ora mais. Ler Bíblia, também não lê não. Entende? Ficar preocupado com o bem-estar da igreja, não fica. O dízimo, a oferta, ajuda, a oração. Pastor, como é que estão as coisas, pastor? Estou aqui parado, quero ir para a igreja para ajudar aí. Posso? Pode. Na igreja sempre precisamos de alguém para cuidar, para ajudar na casa de Deus. Mas hoje em dia não existe mais isso, né? Hoje em dia cada um corre para a sua própria casa. Suas casas estucadas, casas bonitas, tem um alimento. Mas e a casa de Deus? Será que está suprida, provida, bem cuidada? Ou está precisando de mão de obra? Precisando de cuidados, de amor, de dedicação? A igreja, pessoal, ela é movida, ela é um corpo. A igreja, ela é um organismo vivo, ela é um corpo composto, né, ou composta a igreja por cada um de nós. Nós temos que estar funcionando bem, trabalhando, ajudando, para que o corpo venha a ter um bom desenvolvimento e que cresça na graça de Deus cada vez mais, em nome de Jesus. Quando eu cheguei aqui em Criciúma, quando nós chegamos aqui, eu orei a Deus. Deus, a gente precisa de várias equipes aqui na igreja. Nós precisamos de uma equipe boa de limpeza aqui na igreja. De limpeza, porque a igreja é grande e a gente precisa de um povo de pessoas que cuide desse lugar aqui. E Deus atendeu.
Nós temos um dia na semana que tem pessoas que nem obreiros são membros, tá? Chega na igreja, vamos supor, 8 da manhã, 9 da manhã, fica até meio-dia, 1h da tarde, organizando tudo. E eu não pedi para elas fazer isso. Foi Deus que tocou no coração, Deus formou essa equipe e agora essas pessoas vêm. Uma vez por semana, são 3 ou 4 pessoas que se dedicam para cuidar do templo de Deus. Só que a gente precisa de muito mais, muito mais. Você não faz nem ideia a necessidade da obra, tá? De mão de obra, de coluna, dizimista, pessoa que dê dízimo, que dê oferta. Falar um pouquinho sobre o dízimo aqui, até para você que me acompanha, você que reconhece que o que você é e o que você tem foi Deus que te deu, começa a devolver o dízimo. Você está me acompanhando agora, você pode mandar o dízimo neste momento para a obra de Deus. O dízimo ou a oferta, tá? Vai aparecer na tela aí o nosso código Pix da igreja, que é o doacoins@iigd.com.br. Por que eu estou falando isso? Porque Deus ele quer usar gente de perto e gente de longe para suprir a obra dele. Diga amém, irmãos. Para estar mandando ajuda. Olha, chave Pix está aparecendo para todo mundo que está em casa agora. doacoins@iigd.com.br. Essa é a chave Pix da igreja, tá? Aí você pode enviar a sua oferta, o seu dízimo. Você que está aqui no Brasil, fora dele, acompanhando agora pela nossa live, né? E envie o comprovante para o 9936-5704. Pessoal, voltando aqui, olha, tem muita coisa para a gente fazer na obra de Deus, muita coisa. Evangelismo, cuidados com a igreja, o nosso dízimo, a nossa oferta, está participando de tudo aquilo que Deus está fazendo. É coisa linda, pessoal. Vamos ver aqui. Ageu, capítulo de número Ageu 1, versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração nos vossos caminhos. Diga amém, irmãos. Então esse aqui é o nosso caminho, onde Deus nos trouxe, né? Então, pastor, eu quero o resultado agora. Simples, aplica o teu coração. Seja crente mesmo. Oração, leitura da palavra, cuidado com a sua vida espiritual, cuidados com a igreja, zelo. Lembra o que eu li há pouco? Um povo especial, zeloso e de boas obras. Tudo isso Deus tem para nós. Zeloso, zele da tua família, zele do teu casamento, zele da tua empresa, zele da tua alma, zele da tua igreja, zele pelo teu pastor, zele pelas coisas de Deus. Porque tem pessoa que perde porque não cuidou, e depois que perde, não adianta ficar chorando não. Irmãos, a nossa alma é a coisa mais importante, tá? A nossa alma, nossa vida espiritual. Tem que cuidar, gente. O que tem de crente desviado hoje, o que tem de crente, filho de pastor, obreiro, que era membro abençoado, estão tudo no mundo, tudo na gandaia. Tudo voltaram lá para o chiqueiro, para o lixo. Por quê? Porque não cuidou da vida espiritual. Ficou preocupado com dinheiro, com isso e com aquilo. É necessário sim, mas a Bíblia diz que serão acrescentados, puxa vida. O que é mais importante para ti? A tua salvação, tua alma, o reino de Deus. Claro que Deus vai nos sustentar aqui, como eu li hoje na programação, Romanos 5,17, que todo aquele que recebeu a abundância da graça, reinarão ou reinará em vida por Cristo Jesus nosso Senhor. Deus quer nos abençoar, mas precisamos colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, aqui Ageu 1,7, Deus fala: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Olha o que Deus fala no 8: subi o monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o... Eu li isso aqui ontem, estava estudando. Deus fala: sobe o monte. Não significa literalmente um monte palpável. Subir o monte, se dedique na oração, se aproxime mais e mais da presença de Deus, e você vai trazer madeira. Então Deus falou ao meu coração: toda pessoa que vai na presença de Deus, ela não volta de mão vazia, ela traz madeira. Deus dá ali material, Deus dá sabedoria, Deus dá poder, capacidade para ela edificar a vida espiritual, para estar fazendo a obra de Deus. Agora, se nós não subirmos o monte, irmãos, e para subir o monte nós temos que ter as mãos limpas, coração puro. Salmo 24,
Quem subirá o monte do Senhor? Quem vai estar pertinho dele? Aqueles que são limpos de mão e puros de coração. Você quer ser abençoado, você tem que renunciar, como eu preguei, a impiedade, o pecado, o mundanismo. Viver para Deus, não vai te faltar nada. Você pode ter certeza, você vai subir o monte, você vai trazer madeira. Às vezes você vai orar com dor, você vai louvar, querido, parece que alguém te deu uma facada. Você está passando por uma injustiça, uma ingratidão, uma traição, mas você vai para o monte, você vai para o joelho, você vai buscar Deus, e Deus te dá a madeira, Deus te dá a ferramenta, material, para você crescer cada vez mais. Quem está entendendo? Fale graças a Deus. Então sobe, irmãos, sobe o monte, não fica embaixo. Quem fica embaixo não tem poder. Os 9 estavam lá tentando expulsar um demônio, não conseguiram. Jesus estava no monte, quando desceu com os 3, Pedro, João e Tiago: o demônio, sai dele agora. O demônio saiu na hora, porque vida, comunhão, intimidade gera poder e autoridade. Então a pessoa que fica embaixo, nível raso, né, não se envolve, ela não vai ter o poder e autoridade. Por isso que eu disse, Deus te alcançou, Deus te trouxe, mas tu tem que aplicar o teu coração. Ou você quer ser mais um evangélico, mais um crente? Eu não, eu quero fazer a diferença. Quem quer fazer a diferença? Pastor, o Brasil não precisa de mais um evangélico. O Brasil está precisando de um filho de Deus cheio do Espírito Santo. Não adianta mais um evangélico, às vezes covarde, que não prega, que não ora, carnal. Não é mais um evangélico que o Brasil está precisando. O Brasil está precisando de um filho de Deus, que tem o poder e a autoridade para falar a palavra, expulsar o mal e tomar posse da bênção. Ficou claro, gente? Então dê uma salva de palmas para Jesus, bem bonito. Pode aplaudir bem forte, Jesus. Lá no Provérbios 22, versículo 29, vamos lá. Provérbios 22, versículo 29. Você nunca vai ver um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o quê? O pão. Você não vai ver um justo derrotado. Você vai ver um justo de pé, lutando, sendo abençoado pela graça do nosso Deus. Provérbios 22, verso 29. Viste um homem diligente, aplicado, dedicado, esforçado na sua obra? Perante os reis ele será posto, não será posto perante os de baixa sorte. Diga amém aí, irmãos. Então o dedicado cresce, o diligente ele é posto no meio dos reis. Ele vai ter uma vida abençoada, porque ele foi dedicado, diligente, e Deus abençoa. Quem busca, encontra, quem pede, recebe. Então a gente percebe aqui, que não é por acaso, que a pessoa chega. Diligência, que significa a pessoa aplicar o coração, se dedicar. Geralmente você já deve ter ouvido aí, no mundo do esporte, por exemplo, né? O mundo do esporte, quantas vezes eu já ouvi, o time foi para o vestuário, mas o fulano continuou treinando as faltas lá no campo, sozinho. Todo mundo foi embora e ele continuou lá. Por quê? Porque ele quer se tornar um especialista naquilo. Quem está entendendo, gente? Ele se dedica para acertar cada vez. Enquanto todo mundo já foi, já está tomando banho e tal, o camarada está lá, treinando para ser o melhor naquilo. Irmão, dedicação vai levar você a um patamar, a uma vida muito abençoada. Coloca isso no teu coração. No final dos tempos, o amor de muitos ia se esfriar, diz a Bíblia, né? Mas aqueles que perseverar até o fim serão o quê? Serão salvos. Fale graças a Deus. Nós vamos orar agora, vamos ficar de pé. Você que está em casa, aonde você estiver, nós vamos orar agora, falar com Deus. E chuva de bênção, chuva de graça vai ser derramada aqui no nome do Senhor Jesus. Eu vou chamar os irmãos aqui da banda para a gente cantar uma canção no nome do Senhor Jesus Cristo, e o nosso Deus vai abençoar. Nós vamos cantar aquela canção agora, o irmão Márcio também conhece, A Casa do Oleiro.
Isso aqui é a casa do oleiro. Diga amém, irmãos. Esse é um lugar para se estar, para aprender e para sair daqui um vaso novo, né? Para sair daqui abençoado no nome de Jesus de Nazaré. Levanta sua mão para o céu e fala comigo: Pai, eu te peço, venha me abençoar. Hoje eu creio que a tua palavra é pura, ela é poderosa e ela me abençoou. E eu quero descer agora, eu quero me humilhar agora, debaixo da tua mão, e eu receberei a bênção. O Senhor vai me abençoar. Em nome de Jesus, diga obrigado, diga obrigado, diga obrigado, Espírito Santo, diga eu estou abençoado, em nome de Jesus. Cante para Deus, aleluia. Deus, não há como descrever tua grandeza e o teu poder, não há outro igual a ti. Sim, sim, quando desço eu reconheço que foi pago um alto preço, que foi pago um alto preço por mim. Ele te ama, meu irmão. Por mim, eu vou descer a casa do oleiro, e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu vou descer, cante comigo, vai. Eu vou descer a casa do oleiro, e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer pra glória e honra dele. Eu vou descer pra Deus aparecer. Eu te dou glória, canta. Eu te dou glória. Eu te dou glória, canta. Eu te dou glória. Eu te dou glória para todos sempre, para todos sempre. Amém. Eu te dou glória, cante. Te dou glória. Eu te dou glória. Eu te dou glória. Eu te dou glória. Para todos sempre, aleluia. Para todos sempre. Amém. Só a igreja agora. Eu te dou glória. Mais uma vez, cante. Eu te dou glórias. Eu te dou glória para todos sempre. E você diz comigo: Pai, hoje é o dia de me aproximar de Ti, receber o Seu amor, Seu perdão, Sua graça, salvação, saúde e a bênção para toda a minha casa. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu abro meu coração para Te adorar, para me aproximar, para beber das Tuas águas, para receber a Tua palavra e o meu milagre. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. É maravilhoso, Jesus. É maravilhoso, Jesus. Aleluia. Você pode abrir o teu coração. Pode abrir o teu coração.
mão e dizer para Ele: eu te dou glória, Tu és digno de toda glória, Tu és digno de toda honra, Jesus. Tu és maravilhoso, Pai. Eu fui resgatado, eu fui remido, aleluia. A minha dívida foi paga. Oh, o Senhor quer que eu faça parte de um povo zeloso, um povo de boas obras. Oh, meu irmão, Deus, Ele fala na palavra: aplique o coração, se dedique um pouco mais. Ele espera o melhor de nós, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanhem a salvação. Oh, aleluia. O profeta João Batista, ele dizia: produzir frutos dignos de arrependimento. E é isso que nós queremos fazer. Nós queremos produzir um fruto digno de arrependimento. A nossa família, a nossa casa, nossos amigos, os nossos colegas, eles vão ver a diferença, aquela luz forte, aquele brilho do Espírito Santo resplandecendo em nossa vida. É isso que o mundo precisa ouvir, o mundo precisa ver. O brilho de Deus, a glória de Deus na tua vida. E basta você e eu nos dedicarmos a aplicar o coração, como diz a palavra, ser um homem, uma mulher diligente, alguém aplicado. Então a glória de Deus vai elevar, a glória de Deus vai nos colocar entre os príncipes, querido. Deus, Ele quer te abençoar. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos dizendo: aquele que recebe a abundância da graça, ele vai reinar em vida por um só, Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele te dá vida, Ele te dá saúde. Jesus Cristo te salva. Jesus Cristo, Ele perdoa o teu pecado. Ele transforma a tua casa, Ele transforma a tua vida. Tu pode clamar agora, dizer para Ele: Senhor, me ajuda, me dê força, eu quero te servir, eu quero aplicar o meu coração, eu quero buscar madeira, eu quero buscar lenha para edificar a tua casa, a minha casa, e viver um tempo de milagre, Senhor, um tempo de refrigério pela tua presença. Pai, eu vou usar agora o teu poder, Senhor, para abençoar esta pessoa que está aqui, esta pessoa que está na casa dela agora, aonde ela estiver, no hospital, acamada, mas ela vai receber força agora, saúde, sabedoria, poder de Deus para se levantar. E esta pessoa que está aqui na igreja, Pai, se alguém chegou aqui hoje doente, enfermo, para baixo, sujo, culpado, Pai querido, por alguma coisa que ele cometeu, uma mentira, um vício, uma fraqueza moral, alguma coisa que dominou, que corrompeu, esta pessoa, ela será abençoada agora, ela vai ser alcançada agora pelo teu poder, meu Senhor. Poder de Deus entra aqui em ação, a partir deste altar, desde o altar da igreja, Pai, na minha vida, nos músicos, ó Pai querido, na vida dos obreiros, ó Deus, na vida desta pessoa que está aqui, meu Deus, deste homem, desta mulher, de quem está em casa agora nos acompanhando. Poder de Deus entra agora em ação, e aonde houver um demônio, aonde houver uma doença, aonde houver uma obra do inferno, eu reprovo, eu repreendo e eu dou uma ordem agora: espírito maligno, espírito do inferno, saia da onde você estiver. Eu quebro a tua força agora e dou uma ordem: saia deste corpo, saia desta casa, saia desta empresa, saia do casamento agora, em nome de Jesus. Sai, sai e sai agora, em nome de Jesus. Coloque a mão na sua cabeça e diga comigo: em nome de Jesus, eu fui remido, resgatado, abençoado, e eu não aceito, eu não permito nenhum mal na minha vida. Ô diabo, você vai pegar agora a sua sujeira, aquilo que é teu. Saia da minha vida. Fala para ele: sai da minha vida, sai da minha casa, cão, sai da minha família, em nome de Jesus. Diga bem forte: em nome de Jesus. Diabo, pegue agora o que é seu, vai embora. Diga: vai embora. Diga: em nome de Jesus. Manda embora e diga: sai e sai e sai, em nome de Jesus.
Levanta a sua mão. Creia, receba seu milagre, receba a sua bênção, receba a sua cura, receba o perdão de Deus na tua vida, receba a graça de Deus que veio trazer salvação a todos os homens. Entrega o teu caminho ao Senhor, meu irmão, minha irmã. Entrega a tua vida, entrega o teu caminho, entrega a tua casa, a tua família. Confia nele. Entrega a tua empresa, meu irmão. Tua empresa, isso. Entrega a tua empresa para Deus agora. Diga para ele: Senhor, tu és o meu sócio. A minha empresa é o Senhor que vai comandar agora. É o sócio majoritário, o CEO principal da minha empresa é o Senhor, e ele vai te abençoar, meu irmão, minha irmã. Pai, eu declaro que quem orou comigo está abençoado, curado, liberto, em o nome de Jesus. E todos digam amém. Vamos aplaudir o nosso Deus bem forte. Aplauda o nosso Deus bem bonito. Certa que vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo